Boa tarde a todos. Quero, obviamente, em primeiro lugar, agradecer à organização o convite para estar aqui como moderador, como foi feito pelo Dr. Paulo Trigo Pereira, e para dizer que é com enorme prazer que estou aqui entre aquele que considero que foi o melhor Ministro das Finanças pós-1974, Dr. Miguel Cadilho, e aquele que eu suponho que vai ser o futuro grande Ministro das Finanças deste país, o Dr. Paulo Trigo Pereira. E, portanto, estando já resolvida esta parte, a parte seguinte é a combinação relativamente aos oradores, de que cada um falará cerca de 20 minutos, quando chegar aos 15 minutos eu aviso. Depois das exposições haverá algumas perguntas que o moderador tentará fazer, algumas perguntas inteligentes, não vai ser fácil, mas enfim, e depois abriremos o debate à assistência para quem quiser também colocar questões. Dr. Paulo Trigo Pereira. Ora, boa tarde a todas e a todos. Queria saudar a professor Jorge Miranda, como Presidente do Instituto. Isto é uma iniciativa que é uma parceria entre o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito e o Instituto de Políticas Públicas Tomás Jefferson Ferreira da Serra. É, digamos, a primeira parceria. Espero que tenhamos outras iniciativas em conjunto, porque, no fundo, a ideia, isto foi digamos, a conversa que tivemos por e-mail, foi começarmos a falar economistas com juristas e constitucionalistas. E vamos fazer isso hoje, já se terá feito um pouco na outra sessão, mas hoje, sobretudo, temos economistas aqui. Juristas e constitucionalistas, não partilhamos todos a mesma visão, isso penso que será claro naquilo que eu vou dizer, mas é por isso que estamos aqui, para aprender, nós, economistas, com constitucionalistas e juristas, e espero que também possam aprender alguma coisa connosco. Em segundo lugar, queria agradecer ao professor Blanco Moraes, também, que é um pouco a alma também desta iniciativa. Obviamente aos meus colegas de painel, o Dr. Miguel Cadilho, que temos estado aqui já noutras iniciativas de formação para o Gulbenkian, e tem sido um prazer também debater, também com perspectivas diferentes, mas debater nos pontos de vista, e obviamente o Nicolau Santos, que tem uma vida atribuladíssima e que arranjou um tempinho para vir cá. Aquilo que eu vou falar nestes primeiros 20 minutos é basicamente 3 pontos. Ou seja, vou analisar um pouco o impacto financeiro da jurisprudência da crise, portanto, dar uma visão geral deste impacto, e depois vou focalizar num dos últimos acórdãos, portanto, o acórdão 574 de 2014, e vou-me atrever a entrar na argumentação jurídica e comentá-la, e também vou entrar na argumentação económica e comentá-la. E no final vou abordar muito sucintamente, aliás é só um slide, sobre uma das questões que está no título deste painel, que é a questão da equidade intergeracional, ou seja, saber se a Constituição protege a equidade intergeracional ou não, e dar uma resposta a esta questão, porque, no fundo, este colóquio também é para antever aquilo que poderá haver no futuro. Ora bem, então comecemos pela questão do impacto financeiro. A primeira ideia que eu queria transmitir é que a jurisprudência do Tribunal Constitucional teve um impacto determinante no processo de consolidação orçamental nestes últimos 4 anos. Teve um impacto em 2 coisas muito importantes. A primeira é no tipo de consolidação, ou seja, o programa de ajustamento desenhado pela Troika e pelo governo português e implementado, em primeiro lugar, pelo ministro Vítor Gaspar, assentava fundamentalmente no controle da despesa pública. E todos estarão lembrados, em 2012, logo no Orçamento de Estado de 2012, o corte de 2 salários e 2 pensões. Portanto, a orientação política do governo e do ministro da altura, o ministro das Finanças, era claramente fazer uma consolidação pelo lado da despesa,
fundamentalmente, e muito pouco pelo lado da receita. Ora, isto foi, obviamente, de certa maneira, vedado pelos acórdãos do Tribunal Constitucional. Portanto, a orientação da consolidação passou a ser, a partir do Orçamento de Estado de 2012, e, portanto, a partir desse acórdão sobre o Orçamento de Estado de 2012, passou a ser não pela despesa, mas pela receita. Deu tal brutal aumento de impostos, como vamos ver em termos quantificados mais à frente. Portanto, esta foi a primeira implicação dos acórdãos. A segunda implicação teve a ver também com o ritmo da consolidação orçamental, ou seja, com o ritmo a que foi feito o ajustamento. Nós sabemos, pelo menos nós que estudamos finanças públicas e ensinamos, sabemos que já de si a despesa pública é altamente rígida, ou seja, é dificilmente compressível. A consequência, e eu não estou a avaliar normativamente, eu estou a dizer, isto para mim são juízos de valor empíricos, não são normativos. A consequência dos acordos foi tornar mais rígida essa despesa. A última ideia que eu queria transmitir em relação a primeiro tópico é que é difícil quantificar exatamente o impacto financeiro dos acórdãos. E é difícil porquê? Porque os acórdãos têm um impacto micro e um impacto macroeconómico. O impacto micro é o impacto que tem ao nível, por exemplo, dos cortes nos salários, dos cortes nas pensões, do aumento do imposto do IVA, do IRS, do IRC, etc. Isto é o impacto micro. Mas há um impacto macroeconómico que é o impacto no crescimento do PIB. Ou seja, os acórdãos têm um impacto no crescimento do PIB, que por vezes pode ser positivo e pode ser negativo. Por exemplo, um dos que teve um efeito positivo, em termos de maior crescimento económico, foi inequivocamente o acórdão sobre o Orçamento de Estado de 2012. Ou seja, o facto de ter obrigado o Governo em 2013 a fazer o tal brutal aumento de impostos, em vez de fazer o brutal corte da despesa, é menos recessivo, digamos assim, é mais favorável à economia do que teria sido o ajustamento, sobretudo do lado da despesa. Portanto, este acórdão, por exemplo, não é? Sobre o Orçamento de Estado de 2012, que depois não teve implicações em 2012, mas teve em 2013, teve uma consequência positiva do ponto de vista macroeconómico. Nós não conseguimos quantificá-la exatamente, mas que foi positiva, foi. E que foi mais positiva do que teria sido o corte da despesa dos 2 salários e das pensões, também. Ou seja, quando eu comparo o aumento brutal de impostos, expressão Vítor Gaspar, enorme, com o brutal corte da despesa do Orçamento de 2012, não há dúvida nenhuma que o impacto macroeconómico é melhor, o impacto macroeconómico de uma subida de impostos, do que de um corte da despesa. Isto ensina-se, digamos, no segundo ano dos cursos de Economia e de Finanças Públicas em qualquer universidade. E, portanto, agora, nós não conseguimos ir ao detalhe e quantificar isto. Ora bem, portanto, o impacto, os valores que aqui estão, dos vários acórdãos que foram feitos sobre todos os diplomas e todos os orçamentos de Estado, é de facto um valor muito aproximado. Aliás, nós para sermos rigorosos, mas isso tínhamos de ter aqui muito mais tempo, não eram 20 minutos, eram 1 hora. Nós tínhamos de distinguir o impacto bruto do impacto líquido. Qual é a diferença? A diferença é, por exemplo, eu posso dizer que um corte de salários e um corte de pensões tem um efeito de 2 mil milhões de euros, do ponto de vista bruto, mas o facto de se cortar salários e pensões significa que não há IRS sobre esses 2 mil milhões, nem há contribuições sociais sobre esses 2 mil milhões e, portanto, o impacto líquido é menor do que aquilo que está ali. Portanto, há de facto impactos, pode-se fazer uma análise, mas é difícil fazer uma análise exata pelo facto de que temos um impacto micro e um impacto macroeconómico. Eu queria contextualizar um bocadinho a importância dos acórdãos em termos da despesa pública. Ou seja, nós, aqui neste slide, vocês do lado direito, daquelas colunas a direito, são os cortes na despesa associados
quer dizer, que o Governo pretendeu fazer, não é? Portanto, no Orçamento de Estado de 2011, quase 1.500 milhões de euros, no Orçamento de Estado de 2012 o Governo queria um corte de cerca de 2.200 milhões, o 2013 queria um corte de cerca de 1.700 milhões, só nestas duas componentes, não é? E 2013, retificativo, já depois do acórdão, do segundo acórdão, então veio um corte de 1.300 milhões. Aquilo que está ali com uma bolinha, com um traço, é o resultado do primeiro acórdão sobre o Orçamento de Estado de 2012. Ou seja, todo aquele montante, cerca de 1.000 milhões de euros, que foi aceite para vigorar durante 2012, mas foi dito, no acórdão, que o Governo não poderia repetir esse corte dos salários e das pensões. E então, reduziu-se aquilo e o Governo tentou fazer ainda algum corte, estão lembrados, era só um salário e era 90% da pensão. Mesmo assim, veio um acórdão sobre o Orçamento de Estado de 2013 que disse que também isso é inconstitucional e, por isso, aquele orçamento retificativo tornou aquilo o corte menor. Aquilo que eu quero chamar a vossa atenção é o peso destas componentes na despesa pública, quer dizer, das prestações sociais e dos salários. Está aí em percentagem do PIB e em percentagem da despesa pública. As prestações sociais andam à volta de 22% do PIB, ou seja, 42% da despesa pública, e os salários andam à volta dos 14%, reduziu durante este período, agora é cerca de 12%, mas em termos da despesa pública andam à volta de 25%. Ou seja, se nós somarmos estas duas componentes da despesa pública, só estas duas, nós temos hoje à volta de 73%, 74%. Ou seja, 3/4 da despesa pública está aqui. 3/4 da despesa pública está aqui. Portanto, se nós não pudermos tocar aqui, obviamente temos de tocar no outro lado do orçamento. O outro lado do orçamento é impostos e contribuições. Portanto, o que vocês veem neste slide é o que é que aconteceu às contribuições, aos impostos, não é? A subida de 22,9% em 2012 para 25,4% em 2013. Portanto, o aumento enorme dos impostos é um aumento significativo. Eu volto a lembrar, de facto, todos sentimos impostos elevados, mas que à escala da União Europeia este nível de fiscalidade não é muito elevado. O nível de fiscalidade português, dentro da média da União Europeia, não é muito elevado. Aqui o Dr. Miguel Cadilho vai divergir de mim, mas é para isso que nós estamos cá, para algumas divergências. E, portanto, quer dizer, nós temos estas duas coisas. Quer dizer, temos, por um lado, a despesa, que pode ser mais ou menos compressível, e depois temos as contribuições sociais. Eu agora vou entrar na parte difícil, mas esta é a parte que também me dá alguma... Eu li atentamente o acórdão do Tribunal Constitucional, não estive cá na segunda-feira, mas chegaram já alguns ecos do que é que se passou na segunda-feira. Basicamente, portanto, estou a meter assumidamente a foice em seara alheia, mas defendo-me, porque eu uso quase a terminologia do acórdão. O acórdão diz que há normas de direito originário, que são o Tratado da União Europeia e o Tratado de Funcionamento da União Europeia. E nessas normas já está o limite ao déficit, à dívida de 13,60%. Depois o acórdão diz que há regras de direito derivado, designadamente regulamentos, que desenvolvem e concretizam o Tratado da União e o Tratado de Funcionamento da União Europeia. E dentro dessas regras de direito derivado está o Pacto de Estabilidade e Crescimento. E depois há um terceiro nível, que são os tratados intergovernamentais, como é o caso do Tratado Orçamental, que não integram, isto é aí que se diz verbos do acordo, não integram o ordenamento jurídico da União Europeia. Então, a argumentação dos juízes é esta. A regra do déficit excessivo está em 2, portanto, o nível 2. E deve ser respeitada, mas em 2015, supostamente, o déficit será de 2,5%. Eu vinha de carro para aqui e a RTP ligou-me para saber se eu podia ir ao Jornal das 9. Porquê? Porque saiu hoje o relatório do FMI. É só para dizer que o FMI hoje prevê, eu não posso ir ao Jornal das 9, tenho aulas, mas o FMI prevê que o déficit de 2015 será de 3,4%. E a Comissão Europeia já tinha previsto que o déficit de 2015 será de 3,3%, quando o Governo estima, para o Orçamento de Estado de 2005, um déficit de 2,7%.
Ora bem, portanto, isto que está aqui na argumentação, mas ok, os juízes usaram, não é por aí que eu vou, os juízes usaram a argumentação que o déficit supostamente estaria abaixo dos 3%, e então basicamente argumento que a regra do quase equilíbrio orçamental, portanto a regra do quase equilíbrio orçamental está no Tratado Orçamental, foi transposta para a Lei de Enquadramento Orçamental, que é uma lei de valor reforçado, mas não está incorporada na Constituição e, portanto, não tem o mesmo valor do que uma regra constitucional. Isto tudo o que está é verdadeiro, mas há algo que é esquecido e algo muito importante que é esquecido. Eu vou esquecer o Tratado Orçamental. Vamos fingir que ele não existe. Não há Tratado Orçamental. Vamos ficar pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento. É que o Pacto de Estabilidade e Crescimento foi revisto em 2015. Isto não é dito no acordo. E a regra do quase equilíbrio orçamental já está no Pacto de Estabilidade e Crescimento. Aliás, está aqui escrito, eu trouxe-a para cá. Está no Regulamento 1466/97, revisto e editado no Regulamento 1055/2005, está lá escrito, ipsis verbis, eu pus a negrito. Os Estados-membros que adotaram o euro, os Estados-membros do MTC2, agora não interessa, será especificado um intervalo de variação definido para os objetivos de médio prazo específicos de cada país entre menos 1% do PIB e uma situação de equilíbrio orçamentário. O que esta norma do Pacto, e o Pacto, relembro, está no nível 2, não está no nível 3, está no nível 2, faz parte do ordenamento jurídico que tem implicações no nosso normativo constitucional, está lá já a regra de equilíbrio. Então nós podemos até esquecer o Tratado Orçamental. Nós temos que convergir para um saldo estrutural entre menos 1 e 0, já derivado do Pacto de Estabilidade e Crescimento. E, portanto, a minha questão que eu lanço à audiência, já ao professor Jorge Miranda, mas também aos constitucionalistas eventualmente aqui presentes, eu não estou a dizer se a regra é correta ou incorreta, não me estou a pronunciar sobre a regra, eu estou a dizer ela está no Pacto. E, portanto, a questão é saber, é para cumprir ou não é para cumprir? Eu acho que é para cumprir. Mas, agora vou para a argumentação económica. As questões essenciais, ou seja, eu tenho alguma legitimidade em ter a foice em seara alheia, porque os juízes também metem a foice na minha seara, que é a economia, não é? Ora bem, porque há ali uma argumentação económica no acordo. Há ali uma argumentação económica. Qual é a argumentação económica? A primeira questão essencial que nós temos que conversar é qual é o período de transição, o período de exceção económica. Esta é uma questão essencial. Ou seja, é o período do PAEF, 2011-2014, na base de que em 2015 já estaríamos abaixo do déficit excessivo, ou é o período da recuperação financeira? A resposta que eu dou a esta questão, obviamente, já devem saber qual é que é. Não é a primeira, é a segunda. Os juízes dizem, e bem, que a expectativa da reversão remuneratória dos funcionários públicos, onde eu me incluo, não como funcionário público, mas nós agora já não somos funcionários públicos, somos trabalhadores em funções públicas, alicerça-se na melhoria da situação económica ou financeira do país. E então os juízes socorrem-se do documento de estratégia orçamental e dizem o seguinte: o Governo prevê, no documento de estratégia orçamental, um crescimento do PIB, uma redução do desemprego, um aumento da procura externa, que o déficit vai ficar abaixo dos 3% e, portanto, há folga. Ou seja, os juízes consideram que o período de 2011-2014 é o período de transição, é o período de exceção, é o período de emergência financeira. Eu discordo absolutamente. Porque a emergência financeira não tem a ver com o déficit. Mais, a revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento foi no sentido de dar muito mais peso à dívida do que ao déficit. A Europa percebeu, finalmente, em 2005, que as regras iniciais do Pacto de Estabilidade e Crescimento, definidas em 97, estavam mal feitas. E tinham que ser alteradas. E tinham que ser alteradas para dar muito mais peso à dívida. É isso que é feito na nova versão do Pacto de Estabilidade e Crescimento. E agora vamos olhar para a dívida. Porque a dívida é que é o problema. O nosso problema, quer dizer, o déficit é importante porque tem consequências na dívida. Aliás, vocês neste quadro, que é muitíssimo bom, a fonte não é minha, é do Fundo Monetário Internacional, vocês têm o déficit e têm a dívida. E têm, portanto, a azul, vocês têm o aumento da dívida das administrações públicas originada pelo aumento do déficit. Quer dizer, o aumento do déficit cada ano gera, digamos assim, um aumento da dívida neste montante. Depois têm a vermelho as empresas públicas reclassificadas, ou seja, as empresas que têm vindo para o perímetro orçamental, o que é que elas têm feito aumentar o déficit público. E depois tem a recapitalização da banca, ali a haver nos últimos 5 anos. O BPN, primeiro, agora a Fundação Bancária, etc.
Portanto, nós ainda estamos, aliás, é uma das coisas que é dita do relatório do FMI de hoje, tenho imensa pena não poder ir dizer isto à RTP. Uma das coisas que é dita lá, e muito bem, é que nós ainda não chegamos ao ponto em que a dívida pública começa a diminuir. O nosso problema é a dívida. Se amanhã os juros da dívida pública subirem, temos um segundo resgate. Portanto, o fundamento da situação de emergência está cá. Não acabou. Não acabou de maneira nenhuma. E, portanto, dizerem que em 2014 a Troika foi-se embora, eu brinquei nas minhas crónicas de jornal do relógio do Dr. Paulo Portas. Porque esse relógio não significa nada. Significa apenas uma coisa: a Troika foi-se embora. Mas nós continuamos sob vigilância. Aliás, enquanto não pagarmos 75% da dívida aos fundos, a Troika vai estar cá a vir e a acompanhar, e o FMI e a Comissão Europeia vão continuar a fazer relatórios. Portanto, dizer que há folga orçamental, quer dizer, eu não sei muito bem com que argumentos. Para acabar, último slide. Uma nota só sobre se a Constituição protege a equidade intergeracional. A Constituição protege as novas gerações no sentido dos direitos, liberdades e garantias, etc, etc. A Constituição tem muitas normas sobre impostos que afetam as gerações presentes, mas ela é praticamente omissa, aliás, só tem uma abolição, sobre a dívida pública e sobre as gerações futuras. A única menção que a Constituição tem às gerações futuras é ligada com a questão ambiental. Ora, a dívida pública, sobretudo se for para financiar investimentos improdutivos, significa impostos sobre as gerações futuras. É isso que quer dizer a dívida pública. É impostos sobre as gerações futuras. E, portanto, eu acho que as gerações futuras não estão protegidas de uma usurpação fiscal não estão protegidas pela Constituição de uma usurpação fiscal. E, portanto, modestamente, não é, deixo aqui como temas de teses de mestrados ou de direitos potenciais aqui presentes, se não teria sentido haver 3 normas na Constituição. Em primeiro lugar, um princípio explícito de equidade intergeracional que alarga o domínio da área ambiental, que é onde está neste momento, para a área ambiental e financeira, como existe em muitos países. Em segundo lugar, uma norma que deveria ser flexível para a dívida pública. Por exemplo, podia ser a norma que está no Tratado de Maastricht, por exemplo, que é uma norma flexível, tem um valor numérico, mas é flexível, dá uma orientação. Podem dizer, não acrescentava nada, porque isso já está no Tratado. Eu acho que acrescenta. Apesar de já estar no Tratado, uma coisa é estar no Tratado, outra coisa é estar na Constituição. Não advogo a norma que está no chamado Tratado Orçamental, porque eu discordo dessa norma. Mas uma norma flexível sobre a dívida. E uma terceira norma. Eu acho que devia haver uma norma, ou seja, volta atrás, PPPs, parcerias público-privadas, também está no vermelho. Eu acho que deve haver uma norma na Constituição que limite o Executivo, qualquer Executivo, de assumir compromissos para além de 30 anos, sem que isso obrigue o Executivo a ir à Assembleia da República e aprovar, por maioria qualificada dos deputados, compromissos plurianuais a mais de 30 anos. Um Executivo deve ser proibido de fazer compromissos a 40 ou 50 anos, não é? E de aumentar a dívida para as gerações futuras, sem que a Assembleia da República não o permita. E, portanto, eu sou daqueles que defendo que acho que a Constituição deveria proteger melhor as gerações futuras. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Dr. Paulo Trigo Pereira, cumpriu os seus 20 minutos, e agora ao Dr. Miguel Cadilho também com os seus 20 minutos. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, que é com muito gosto que aceitei e estou aqui. Agradeço ao Sr. Professor Blanco de Moraes receber-nos assim tão cordialmente, ao Professor Jorge Miranda e ao Professor Paulo Trigo Pereira, responsáveis pelos 2 institutos que organizam a conferência, que também agradeço, naturalmente, e ao nosso moderador, Dr. Nicolau Santos. Agradeço também as palavras que me referiu, que me disse. Há nisso um excesso, mas ficamos por aqui.
Quando o excesso é bem do destinatário, só temos que agradecer. É jornalista, não é? Muito obrigado a todos. Muito obrigado à vossa presença. Quando escrevi um livro sobre o peso e a reforma do Estado, Eu pedia silêncio, por favor. Silêncio, por favor. quando há uns 9 anos publiquei um livro sobre o peso do Estado e a reforma do Estado, na altura percorri o extenso texto da Constituição em busca de uma alusão à questão dos meios, à questão básica da economia, que é esta. Em qualquer problema económico, os meios são escassos e os fins são múltiplos e mais do que os meios. Procurei uma alusão à questão dos meios, na ótica do economista, naturalmente, mas não vislumbrei uma frase, uma palavra que fosse, nem sequer um implícito toque no meio de normas tão ávidas como as do sistema fiscal e as do Orçamento do Estado. São os artigos 103 a 106, como sabemos. No ano passado, em 2013, na reedição desse mesmo livro, confirmei que a Constituição carrega ou subcarrega, conforme as opiniões, o Estado com funções e fins, e, portanto, obrigações, missões, objetivos. E não há nada na Constituição que diga, por exemplo, em contrabalanço, e vou citar, no outro prato da balança não encontramos adequados meios, travões, temperanças para quem gerir as finanças públicas, para os políticos, portanto, e para aqueles que vigiam as finanças públicas, como o Tribunal Constitucional acabou por fazer, mas antes dele, por missão mais dirigida, o Tribunal de Contas, por exemplo. Não vemos na Constituição algo que diga a governantes, a burocratas no sentido positivo da palavra, a juízes também, e também a sindicalistas, que diga, por exemplo, o Estado fará tudo isso, isto é, todas essas obrigações, todas essas funções, exercerá o Estado Social também, exercerá as funções irredutíveis do Estado, aquelas funções tradicionais e que não são transmissíveis, exercerá funções ligadas à equidade, à eficiência, às políticas de estabilização macroeconómica, pois claro, ou anticíclica. Exercerá todas essas funções, mas, atenção, não se diz na Constituição, fará tudo isso, porém, falo-á com regra, peso e medida em conformidade com sustentáveis finanças e em função do próprio crescimento da economia. Se isto estivesse na Constituição, nós não estranharíamos, pelo contrário. Pois claro, é natural que esteja, mas não está nem sequer uma breve, pequena, modesta, envergonhada referência a esta preocupação que é, todavia, essencial. Deixem-me rapidamente, então, passar os slides. Aqui, claro, temos o rastro da dívida pública portuguesa em percentagem do PIB, desde 1800 e tal. Reparem que nós nunca atingimos um valor tão elevado do rácio, nem sequer na crise dos fins do século XIX, aquela crise que levou ao resgate da dívida pública. Desde então não houve outro resgate. Antes, na monarquia, tinha havido vários resgates, não é assim? Depois, na época de Salazar, vemos o val que o rastro de dívida pública cavou, e depois, após o 25 de Abril, está no retângulo vermelho, a escalada do rastro de dívida pública. Hoje está em níveis verdadeiramente incomportáveis, como sabemos. Posso passar ao seguinte. Aqui é um gráfico de figura muito recente, da revista Economist. É o último número. Vemos Portugal, é o segundo, que aí está. A dívida pública é mancha a negro, depois a dívida das famílias, depois a dívida das empresas não financeiras, pois claro.
Portugal é um caso sério porque, a seguir à Irlanda, o que está pior em termos da dívida total, dívida privada e dívida pública, é o que está pior. Porque a Irlanda é um caso à parte. A Irlanda consegue vencer estas dificuldades todas e, como sabemos, na Irlanda a dívida total ergueu-se por causa da crise bancária. Se faz favor. Aqui é um resumo. Aparece Portugal com a dívida total de 507% do PIB, compara com a zona euro de 385% do PIB. Mas se formos procurar os países que estão pior, reparem, a Irlanda está pior em vários dos indicadores. Eles às vezes são partes de uma soma, portanto é natural que a Irlanda apareça mais do que uma vez. Surpreendentemente, a Holanda aparece mal colocada, a Holanda que tanto prega, não é assim? Em Portugal aparece mal, sobretudo na posição externa líquida, que nos preocupa, compara ativos e passivos, e Portugal, então, é o pior da zona euro. Se faz favor a seguir. Bom, e aqui nós divergimos, o professor Paulo Trigo Pereira e eu, porque eu não uso só o indicador da carga fiscal, vou um bocadinho mais longe, se quiserem, e passo ao esforço fiscal, que pega na carga fiscal e relativiza com o produto per capita em paridade de poderes de compra. E por este indicador, que na verdade tenho aqui um fiscalista que me confirmará, o Henrique Freitas Pereira, várias vezes tem reeditado o seu livro, e lá ele refere que o esforço fiscal é uma medida que todos temos de ter em conta para, na verdade, vermos o que é que a carga fiscal representa para o poder de compra, comparado com os outros países, para o nível de vida, afinal de contas, de cada país, e se fôssemos um bocadinho mais longe, com o nível de desenvolvimento e com a qualidade das prestações do Estado, a qualidade das funções do Estado. O esforço fiscal põe-nos a nós, Portugal, na pior posição destes países da zona euro. Se faz favor. Bom, é claro que se temos o esforço fiscal que temos, está já fora dos níveis, está fora de órbita. Se além disso temos déficit, isto é, não conseguimos pagar as despesas todas com esse esforço fiscal, o déficit e a dívida estão aí. Bom, então temos de concluir que temos despesa a mais, temos funções a mais, e temos um problema de organização do Estado, problema de eficiência das funções do Estado. Eu acho que são as duas coisas, isto é, temos funções a mais, despesa a mais, e temos organização deficiente. E, portanto, temos que passar à reforma estrutural das funções e dos regimes públicos, sem o que não resolvemos o nosso problema. Eu próprio tracei um cenário em 2013 para tentar mostrar como é que poderíamos sair daqui. Muito obrigado. E, rapidamente, uso só variáveis estruturais de finanças públicas, que assim é que nós devemos ver, sobretudo no médio e longo prazo, e assim também que o Pacto de Estabilidade e Crescimento nos manda ver, e o Tratado Orçamental também. Então, aqui tenho a dívida pública, segundo a regra dos 20 anos, 20 avos, chega aos 60% em 2036, graças, se faz favor, graças ao comportamento dos saldos estruturais, o saldo total que está tracejado e que faz mais do que a regra europeia do quase equilíbrio orçamental, vai ao positivo 0,7% do PIB e não fica nos menos 0,5%, que é a regra europeia. E depois tenho o saldo primário, estrutural também, porcentagem do PIB, que faz aquela espécie de chapéu e que é estritamente necessária, segundo este cenário, para vencermos o problema do rastro da dívida pública, se faz favor. E aqui temos a despesa corrente primária, estrutural, e a carga fiscal, que está a cheio. A despesa corrente primária está tracejada, os rastros em porcentagem do PIB, também estruturais, e pelo cenário é preciso que o nível, afinal de contas, do funcionamento corrente e das prestações sociais e outras
do Estado, os juros não estão aqui, é evidente, o investimento também não, porque isto é despesa corrente primária, tenha este andamento, desça aí uns 8 pontos percentuais, é o que o cenário contém, ao longo de 4 anos e depois estaciona nesse nível. A carga fiscal faz aquele chapéu cheio e anda concomitantemente com a despesa corrente primária total, no sentido de aliviar a carga fiscal. Portanto, o esforço fiscal também. Dito isto, este gráfico é apenas para me despedir, porque mostra que Portugal é um dos países mais centralizados da Europa. Isto está também no seu Manual de Finanças Públicas, suponho que mantém na última edição. Ora, é pela mão do centralismo, é de braço dado com o centralismo, um dos mais exacerbados da Europa, que as finanças públicas chegaram em 2011 ao estado a que chegaram. Isto dá que pensar. Eu sou adepto, e faço aqui a declaração de interesses, sou adepto da descentralização política. E por isso acho que o caminho da reforma do Estado pode e deve ir também por aí, mas fica apenas esse apontamento. Os acórdãos do Tribunal Constitucional desabaram sobre o Governo. O Tribunal terá, por certo, alguma razão, muita razão, segundo outros. Todavia, recuando no tempo, não ouvi o Tribunal bradar, posso estar enganado, não ouvi o Tribunal Constitucional bradar quando deslizávamos para a derrocada de 2011. Não ouvi sobre o excesso da despesa. Frente aos meios, lá está o problema dos meios. Ter-lhe ficado bem ao Tribunal Constitucional esse brado. Poderá o Tribunal, porventura, contrapor agora objeções do tipo institucional ou de estatuto e do tipo constitucional ou de letra da lei, que não do espírito da lei fundamental, parece-me, que não sou jurista. E tais objeções, todavia, não pareceriam apropriadas. E adianto algumas observações a partir dos artigos 221 a 224 da Constituição, que regem o Tribunal, e os artigos 277 a 283, que regem a fiscalização das constitucionalidades. Também peço aqui desculpa, como Paulo Trigo Pereira fez, pela invasão, pela intrusão nas áreas dos juristas, mas esta coisa de falar de finanças públicas e da ótica do economista nesta matéria da dimensão do Estado e dos acordos do Tribunal Constitucional, é impossível que a gente não faça esta entrada em terreno alheio. A primeira observação é esta. Ao longo de tantos anos, não foi o Tribunal Constitucional requerido a pronunciar-se ou não se interpelou a si mesmo, o resto é processual, sobre a viabilidade, sim, digo, a viabilidade constitucional das funções e dimensão do Estado, sobre a relatividade entre a grandeza dos fins e a escassez dos meios, lá está o problema económico, sobre se a tendência da despesa e dos fins da República, se essa tendência se compaginava com a tendência dos meios, ou seja, a carga fiscal e a dívida. A carga fiscal não chega, vamos buscar mais meios aos credores. Segunda observação, estando a questão dos meios absolutamente omissa, na minha opinião, da letra da Constituição, não podia e não devia o Tribunal considerar que ela, a questão dos meios, tem de estar omnipresente no seu espírito da Constituição e na sua inteligibilidade da Constituição. De outro modo, não teríamos de concluir que a Constituição estabelece um quadro de gestão financeira da República que, sendo insensível aos meios, flagela inadmissivelmente a prudência, o senso comum, o bom senso
a própria inteligência. Se não está na letra da lei, está de certeza no espírito da lei fundamental do país. Esta questão dos meios. O Tribunal não podia e não devia fiscalizar a constitucionalidade das leis do Orçamento de Estado, cujos déficits de meios, pois claro, feriam normas de tratados europeus, como o Pacto de Estabilidade e Crescimento de 97 e de 2005, como já foi referido pelo Paulo Trigo Pereira. Ou o Orçamento de Estado que, anos a fio, exibiam desrespeitos pela Lei de Enquadramento Orçamental, uma lei de valor reforçado, como sabemos. Uma lei importantíssima, do ponto de vista da disciplina das finanças públicas. Não entendeu o Tribunal que, se a Lei de Enquadramento Orçamental e a sua Lei de Estabilidade Orçamental, que está lá, tivessem sido devidamente aplicadas, muito provavelmente não teria ocorrido a derrocada de 2011. Como se explica? Como é que o Tribunal Constitucional explica que a Lei de Enquadramento Orçamental tenha tido uma dúzia de anos de vigência pouco assistida, pouco praticada, muito menosprezada? Não sou jurista, mas eu acho que várias leis de orçamento anual, ferindo esta Lei de Enquadramento Orçamental, feriam a Constituição e, portanto, havia inconstitucionalidade. Isto do lado do Tribunal Constitucional. Do lado do Governo. Observo a serenidade do Governo perante os desabamentos que o Tribunal Constitucional impõe. Dá sinais, o Governo, de quem terá, por certo, alguma razão. Todavia, para lá da argumentação especializada do Tribunal, que é agreste ler para mim, e para lá dos pareceres técnico-jurídicos do Governo, que desconheço, e para lá da pesada herança que Sócrates entregou a Passos, pergunto, em que é que o Governo não esteve bem? Primeiro, não esteve bem, respondo, em reaparecer sem soluções estruturais, isto é, soluções integradas, permanentes, autenticamente reformistas no domínio das funções e dos regimes públicos do Estado. O Tribunal, aliás, avisava. E bem, apresentem-nos, apresentem ao país um projeto de reforma do Estado que seja um gesto de consideração para com o país e não aquela coisa que se chamou guião da reforma do Estado, que é uma ofensa, é uma parolice, é uma desconsideração. Segundo, o Governo andou bem em reincidir nos cortes de certas despesas, cortes ditos pelo Governo temporários, mas que aparentam uma reserva mental política inaceitável, reserva mental política nesta matéria, em nenhuma, mas nesta, das finanças públicas, depois da derrocada de 2011. E uma premeditação de conversão em cortes definitivos quando, supõe-se, der jeito político. De resto, os políticos portugueses e os responsáveis institucionais, em que incluo os juízes, os senhores juízes, com todo respeito, ainda têm muito a fazer em prol da qualidade das instituições. Instituições que têm por missão vigiar as finanças públicas e que também falharam antes, longamente, da derrocada de 2011. E fico por aqui para não ultrapassar. Bem, ainda posso lhe dar 3 minutos, se ainda quiser pode concluir a coisa. Muito obrigado. Então, eu defendi em 2005, no tal livro que publiquei, e novamente em 2013, na reedição, alguns princípios constitucionais, ou pelo menos paraconstitucionais, sobre as finanças públicas. Claro que fiquei muito agradado quando soube pelas notícias que anteontem o Sr. Blanco Moraes defendeu que na Constituição houvesse um princípio sobre o estado de necessidade financeira. Foi assim? A expressão é esta, que acho uma expressão feliz, é uma síntese. Os princípios que recomendei há 9 anos, são os seguintes, muito brevemente.
princípio dos limites ao peso estrutural do Estado, falava de um rácio para a despesa corrente primária em percentagem do PIB em estrutural, repito, estrutural, isto é, corrigida do ciclo económico e de medidas temporárias. O professor Paulo Trigo Pereira falou da dívida há pouco, que mereceria figurar alguma coisa na Constituição, mas flexível, não é assim? O segundo princípio seria o princípio equitativo do utilizador-pagador. Não há equidade se não houver uma aplicação relativamente extensa, cuidada, e o princípio do utilizador-pagador. O que nós agora temos é quase só o princípio contrário, do utilizador não pagador. Depois alega-se que o IRS é muito progressivo, e é. Tem taxas marginais muito elevadas e tem escalões que são muito rápidos nominalmente. Rapidamente se chega ao escalão superior. Mas o IRS progressivo não serve para dispensar a regra do utilizador-pagador. O IRS progressivo faz parte da política redistributiva e dos fins de equidade que, hoje em dia, são fins de um Estado moderno. Tem a ver também com o Estado social. A progressividade do IRS é, portanto, uma medida de política redistributiva. Não é para dispensar o princípio do utilizador-pagador. De outro modo, chegamos a um hospital e vemos um rico, eu considero-me assim, dispensado de pagar o internamento e tudo o que lhe foi dado, lhe foi prestado, ao lado de um pobre que também tem o mesmo regime. Não está bem. Claro que não está. No ensino também não está bem. Claro que não está. E no transporte público estará melhor, mas também não estará completamente bem. Depois, um terceiro princípio, o princípio da não rigidez das despesas. Nós temos, de facto, rigidezes várias nas despesas públicas mandadas pela Constituição. Isso não me parece bem. O professor Paulo Trigo Pereira também já se referiu a isso. E, finalmente, o princípio da sustentabilidade financeira, que deve impor uma análise de custos-benefícios em termos de futuro, longo prazo, médio prazo, a qualquer projeto de despesa de vulto ou projeto de redução de impostos de vulto. Porque é preciso que o Governo, seja um Governo nacional, seja um Governo local, regional, prove que essa medida de vulto, do lado da despesa mais despesa, ou do lado da receita menos receita, é sustentável no futuro. Cá está o problema da solidariedade intergeracional. E, finalmente, o princípio que, depois da casa roubada, trancas na porta, o princípio da independência estatística, que, curiosamente, aparece no Pacto de Estabilidade e Crescimento revisto de 2011, não figurava antes. Os institutos de estatística de cada país devem ser absolutamente independentes. Ou seja, por exemplo, não podem estar à espera de luz verde do Governo para publicar uma determinada estatística sobre as finanças públicas ou sobre o desemprego. Não pode acontecer como aconteceu em 2009, suponho, que a verdadeira situação do déficit público de 2009 demorou uns tempos a ser publicado porque era ano de eleições. Então, o Pacto de Estabilidade e Crescimento revisto demanda que as instituições tenham essa independência. Eu acho que isso deveria figurar na nossa Constituição, ou pelo menos com o princípio para-constitucional numa lei de valor reforçado. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Miguel Cadilho. Acho que tivemos aqui o privilégio de assistir a duas excelentíssimas intervenções que colocam, enfim, várias questões que eu espero que a audiência queira, enfim, esclarecer, algumas delas. Eu acho que há 2 ou 3 pontos que eu gostava de que os oradores pudessem
de algum modo, debruçar. Eu pareceu-me haver aqui claramente, da parte do Dr. Miguel Cadilho, um apelo à revisão da Constituição, ou seja, a Constituição será um entrave a que se faça uma gestão sã das contas públicas, porque estabelece determinados fins que devem ser atingidos, mas não cuida de maneira nenhuma de encontrar os meios ou de responsabilizar que se encontre os meios para responder a essa situação. E, portanto, isto é uma das questões que eu acho que é importante saber, porque com regularidade a questão da revisão da Constituição aparece, mas quando aparece, parece ser mais uma questão de arremesso de arma política do que propriamente uma coisa para resolver um problema que é essencial para o país, independentemente do governo que tenhamos. De qualquer modo, a análise que fazem, e onde talvez a maior divergência seja sobre o nível de fiscalidade que nós pagamos, e aí claramente há uma divergência utilizando indicadores diferentes, mas chega-se por parte do Dr. Miguel Cadilho à conclusão de que Portugal tem um esforço muito elevado na fiscalidade que paga, da parte do Dr. Paulo Triga Pereira, que não estaremos sequer acima da média comunitária, se me pareceu bem os quadros que mostrou. Há realmente a questão de saber para onde é que devemos olhar e se efetivamente é possível pedir mais esforço fiscal aos cidadãos e às empresas em geral, porque, como vimos também aqui um quadro exemplar que foi mostrado, se tivermos de reduzir a despesa pública primária em 7 pontos, suponho que é 7 pontos, até 2017, eu não sei como é possível fazer isso e, portanto, espero que os nossos oradores nos possam dar uma pista relativamente a isso. É do Dr. Miguel. Ainda é do Dr. Miguel que diz essa parte. Como é que conseguimos reduzir esses 7 pontos até 2017? Tudo isto, no entanto, e agora peço desculpa porque eu estou muito mais do lado da economia do que do lado do direito, tudo isto, no entanto, para mim, sendo coletes que estão colocados à gestão da causa pública, da res pública, sobretudo do ponto de vista económico, e que, por outro lado, deixam claro, e infelizmente, que o poder político, sem estar envolvido num colete de forças, tenderá necessariamente a pôr o pé em rabo verde, ou seja, a passar determinadas linhas que não deveria passar, sobretudo empurrando para as gerações futuras compromissos que assume já para ganhar eleições, enfim, para responder a clientelas, etc. Há uma questão que a mim me perturba, e essa é uma questão do ponto de vista económico, é que, independentemente de todas estas questões, e, enfim, a nossa Constituição, apesar de tudo, já tem bastantes anos e temos vivido com ela ao longo de, suponho eu, andaremos por 4 décadas, muito próximo disso. O que é certo é que a nossa economia conseguiu, ao longo destes anos, e no tempo do Dr. Miguel Cadilho, conseguiu ter desempenhos em matéria de crescimento económico muito significativos. Portugal chegou a ser considerado, para quem não se lembra, para quem é muito novo, chegou a ser considerado, não sei se o tigre ibérico, qualquer coisa assim do género, tal eram as taxas de crescimento que existiam em Portugal e que rondavam os 4% ou mais. Ora, a grande questão é que nós, olhando para as estatísticas, independentemente de todos estes coletes, olhando para as estatísticas, vemos que, a partir do momento em que Portugal fixou a sua taxa de câmbio para proceder à entrada no euro, a capacidade de crescimento potencial da economia portuguesa veio sistematicamente a cair. Sistematicamente. É olhar para os dados e ver o crescimento real da economia desde 1999. Tem pequenas oscilações, mas a tendência é claramente a cair, e eu lembro-me de termos tido um crescimento potencial do PIB de 3%, 4% e mesmo mais, e hoje em dia o crescimento potencial do PIB anda na casa de 1 e pouco, etc. Portanto, há aqui qualquer coisa que está para lá, suponho eu, das nossas leis, eventualmente das leis do enquadramento orçamental, das leis do tratado orçamental, mas esta questão é fundamental. Eu acho que temos de olhar também para este lado, para perceber se nós conseguimos resolver, e certamente, resolvendo alguns destes problemas que foram aqui levantados, estaremos em melhores condições para enfrentar estes desafios, mas se nós conseguimos
resolver o problema que, do meu ponto de vista, é essencial para o futuro de Portugal e dos portugueses, que é voltar a ter crescimentos na economia portuguesa claramente acima da média comunitária para voltarmos a convergir. É certo que isso vai acontecer este ano, pelo menos pelos dados iniciais que existem, mas veremos se isto é sustentado e, sobretudo, apesar de tudo, crescimentos de 1,5% são poucos para o que nos aconteceu nestes últimos 3, 4 anos, ou melhor, nesta década perdida que temos, ou nestas quase 2 décadas perdidas que temos em matéria de crescimento económico. E, portanto, eu deixava aqui aos oradores estas questões para podermos falar sobre isso. Aqui para o Dr. Paulo Trigo Pereira, aquilo que eu retive, de algum modo, foi o facto de as decisões do Tribunal Constitucional contribuíram, se bem que não fosse esse o seu objetivo, acabaram por contribuir para que a recessão não fosse mais cavada do que aquela que aconteceu durante estes 3 anos. E essa é uma curiosidade, porque isso tem uns efeitos, mas tem outras consequências, e aliás isso também foi assinalado, não é? E a ideia de que através da receita podemos ter eventualmente recessões mais leves, mais reduzidas, mas eventualmente menos consistentes, e do lado da despesa essas recessões podem ser mais alargadas, mas mais consistentes no futuro, é também uma ideia fundamental e interessante. Portanto, não sei, Dr. Paulo Trigo Pereira, se quer responder a algumas destas questões e, eventualmente, comentar também a intervenção do Dr. Miguel Cadilho. Obrigado. Vou tentar ser rápido para ver se ainda podemos ter algumas das questões e também do Dr. Miguel Cadilho. Há aqui 2 ou 3 pontos que eu acho que vale a pena salientar. Obviamente que, em relação ao nível de fiscalidade, nós temos que tomar em consideração uma coisa. É que uma coisa é aumentar impostos e outra coisa é aumentar a pressão fiscal sobre o contribuinte. Eu não defendo de maneira nenhuma aumentar a pressão fiscal sobre o contribuinte individual. Agora, nós podemos aumentar as receitas fiscais, quer, digamos, alargando a base tributária, ou seja, combatendo a evasão fiscal, por exemplo. Quer dizer, há margem, como aliás se viu e continua a existir, há muita economia paralela, há receitas que foram, pelos vistos, a Conselho de Ministros e não passaram, que eu tenho vindo a defender há muito tempo, que é a questão da taxa sobre as dormidas, 1 euro sobre dormidas. Nós podíamos exportar para os, quer dizer, quem dorme nos hotéis em Portugal, os portugueses também dormem, mas há uma porcentagem elevadíssima que é de estrangeiros. Portanto, se nós puséssemos 1 euro em cada dormida, obviamente que seria escalonado, seria, por exemplo, na minha cabeça está até 50 euros de dormida, seria entre 50 ou mais, poderiam ser 2 euros. Isto dava, ao que parece, isso foi o Conselho de Ministros, ao que parece, a Ministra Maria Luísa Albuquerque queria até avançar com esta ideia, já vendo a defender há algum tempo. Isto apenas para dizer que há maneira de facto, aumentar a receita fiscal sem aumentar a pressão fiscal sobre os contribuintes cumpridores, que somos todos nós, penso eu, espero eu, que estamos aqui nesta sala. Portanto, eu não defendo de maneira nenhuma que haja um aumento do nível de fiscalidade. Agora, defendo que, de facto, se faça exportação fiscal, que se ponham os estrangeiros não residentes a pagar também para os cofres nacionais e que se faça também um maior combate à evasão fiscal. Bom, portanto, este é um ponto que eu gostava de esclarecer, porque há aqui... E é um ponto que eu acho que é fundamental. Uma coisa que não se falou aqui, mas que obviamente também é importante neste quadro todo da conversa, é que eu tenho vindo a defender a renegociação da dívida de uma forma soft, com os credores, de uma forma soft. Ela tem vindo a ser feita, portanto, isto não, não pode ser tabu, ela tem vindo a ser feita até por este governo. Portanto, a renegociação da dívida tem vindo a ser feita. Isso também permite aligerar o esforço de consolidação orçamental que o país necessita. Agora, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quer dizer, eu no domingo passado fiz um artigo no Público em que critiquei
que em 2016 haja uma reposição integral de salários. Não tenho conflito de interesses, eu sou funcionário público e, portanto, também veria o meu salário, mas acho que isso é completamente inviável. Eu olho para os dados e acho que isso é completamente inviável. Acho que há que dar esperança aos funcionários públicos, há que convergir, há que, obviamente, recuperar salários, portanto, uma diminuição dos cortes, mas tendo em conta aquilo que for, de facto, o crescimento económico. Só para terminar, a questão final do Nicolau, obviamente que é uma questão extremamente pertinente, a questão do euro, e de se nós conseguimos crescer no euro. Eu tenho um colega, que todos conhecem, que é o João Ferreira do Amaral, que acha, e eu acho que ele tem razão, numa coisa: nós, se não estivéssemos no euro, cresceríamos muito mais do que estando no euro. Agora, há uma coisa que ele ainda não me conseguiu explicar bem, nós damos bem e falamos muitas vezes, é como é que há uma saída ordenada do euro. Ou seja, se eu conseguir fazer uma saída apoiada, ordenada, etc., não importava nada de Portugal estar 5 anos, digamos, ali no limbo, não é? Com duas moedas, com o euro e com o escudo, mas eu não consigo ver isso na prática. E, portanto, acho que o nosso desafio, neste momento, é tentar crescer com o euro. Esse é o grande desafio. Bom, eu fico por aqui para dar a palavra. Muito Miguel Cadilho. Ou o Tribunal Constitucional muda. Eu não vejo forma de o Tribunal mudar no essencial e no permanente, e no que coerentemente é permanente. Ou os políticos se entendem e, com revisão constitucional ou sem revisão constitucional, fazem, finalmente, a reforma estrutural das funções e dos regimes públicos, a reforma estrutural do Estado. Se não houver revisão constitucional, a reforma terá de ser mais imaginativa e terá os seus limites mais duros de roer, mas é evidente que há aqui uma condição necessária, que já referi, é o entendimento entre o Partido Socialista e o PSD. Sem esse entendimento, com mais alguém ou menos alguém, mas esse entendimento, os dois grandes partidos em termos de dimensão de Portugal, não haverá reforma estrutural do Estado. Sem reforma estrutural do Estado, contenção dos regimes públicos, contenção das funções do Estado, as funções irredutíveis e as outras funções, incluindo as funções sociais, para salvar as funções sociais, aliás. Se não houver esse entendimento e, portanto, se não houver essa reforma, nós não poderemos. É uma impossibilidade matemática. Nós não poderemos continuar na zona euro, a não ser que haja uma generosa ajuda europeia a Portugal nos termos seguintes. Os meninos portaram-se mal, querem continuar a portar-se mal, querem ter essa dimensão toda. Mesmo assim, cá tem esta dádiva. Uma dádiva condicional. Bom, se for condicional, isto é, se a dádiva tiver a sua condicionalidade, de certeza absoluta que na condicionalidade está a obrigação de se entenderem e fazerem a tal reforma, para evitar a tal saída do euro. A saída da zona euro, se for unilateral e isolada, é de facto uma desordem. Estou completamente de acordo. Eu também estive nos inícios dos anos 90 contra, e escrevi-o, contra a entrada naquele momento de Portugal no processo da convergência nominal. Recordam-se disso, das etapas de convergência nominal durante todos os anos 90, que depois se desaguou na criação oficial do euro. Mas antes, nós estivemos na antecâmara do euro, já sofremos muito para conseguir a convergência nominal. Sofremos onde? Sofremos na convergência real, que depois veio a melhorar um bocado, graças, sobretudo, à baixa das taxas de juros, que foi uma ilusão aí durante uns anos, não é assim, quer para as empresas, quer para as famílias, quer para o Estado. O Estado, que deveria ser a pessoa coletiva, passa a expressão, mais lúcida, não, também embarcou nessa facilidade dos juros baixos. Bem, portanto, eu me estive contra nos inícios dos anos 90, mas agora de modo nenhum. Penso que Portugal deve congeminar, ou sequer deve congeminar a saída do euro.
salvo se a saída for de todos. Isto é, se houver uma desmontagem da zona euro, acordada por todos os países da zona euro, isso é diferente. É, digamos, não é uma debandada, é uma saída faseada, programada, controlada, em que todos ficam bem na fotografia. A zona euro fica mal, não é? Mas todos ficam bem na fotografia, não é verdade? Aí voltaremos ao velhinho escudo, está bem? Só que essa hipótese de desmontagem, de desconstrução, não é destruição, desconstrução da zona euro, parece-me, pelo menos por agora, uma hipótese relativamente improvável. Portanto, vamos pensar, estou de acordo, vamos pensar em Portugal e no nosso futuro e nas finanças públicas dentro da zona euro. E feitas as contas que fiz, modestamente, concluo que Portugal não se aguenta, a República não se aguenta nas pernas se não reduzir significativamente a dimensão do Estado. Isso significa reduzir significativamente as despesas correntes primárias, claro, estruturais, sempre a pensar na correção do ciclo económico e na correção de medidas temporárias. Claro que foi um erro histórico Portugal ter fixado a taxa de câmbio do escudo como fixou nos inícios dos anos 90, naquele regime das taxas de câmbio fixas e irrevogáveis. E depois, claro, no euro, já no início dos anos 2000. Finalmente, a renegociação honrada da dívida pública. Em 2012 defendi isso e continuo a defender. Acho que Portugal não tem possibilidades de pagar o juro que resulta da taxa de juro média implícita em todo o estoque da dívida pública e que representei ali num dos gráficos atrasado, no gráfico da dívida pública. Estava lá juros totais em porcentagem... não estava em porcentagem do PIB, não. Eu estou agora a falar da taxa de juros implícita, isto é, os juros todos em porcentagem do estoque da dívida pública. Temos que arranjar a forma de dizer à Europa, penso na Europa, que precisamos de baixar a taxa média, essa taxa implícita, no estoque da dívida pública, e, em contrapartida, nós fazemos isto, aquilo e aquele outro. O que é isto, aquilo e aquele outro? É a reforma estrutural do Estado, a reforma das funções do Estado, a reforma dos regimes públicos, de modo que o Tribunal Constitucional tira o chapéu à nova situação, até que compreenda que seja preciso alguma transição e feche os olhos à transição que é uma condição necessária. E a Europa nos tirará o chapéu também, porque cá dentro se entendem, quer os principais partidos, quer os principais parceiros sociais, e a comunicação social tem aí um papel decisivo, claro que sim, para que todos, as famílias, todos, e as empresas, os agentes económicos, os agentes institucionais, todos percebam em que é que estamos. Então, a contrapartida perante a Europa é essa. Nós temos este nosso programa de médio e longo prazo, em que está a reforma estrutural do Estado, e queremos que a dívida pública seja mais suportável do lado dos juros e mais longa. É a renegociação honrada da dívida pública. É uma proposta de honra. Nós queremos honrar a dívida pública, honrar o capital, honrar o valor nominal da dívida pública, naturalmente. Muito obrigado, Dr. Cadilho. Não sei, abrimos já aqui um espaço de cerca de 10 minutos, porque já chegaram pelo menos um dos oradores da mesa seguinte. O professor Jorge Miranda quer dizer alguma coisa sobre a Constituição, que foi aqui, de algum modo, enfim, analisada por leis economistas. Não há microfone. Não sei se isto... Obrigado. Mas, relativamente à Constituição, a única coisa que eu secretaria a pensar é um pouco na proposta do professor Paulo Trigo Pereira relativamente às despesas plurianuais. E
também relativamente ao orçamento. Não sei se não seria de pensar no estabelecimento de uma regra a respeito das despesas públicas. Não sei, 30 anos nossa época é muito tempo. Não sei se não deveria ser um tempo menor. Por outro lado, não sei se relativamente ao orçamento não deveria haver um princípio de fiscalização preventiva obrigatória. Fiscalização preventiva obrigatória. E não só de constitucionalidade, mas também de legalidade em face da lei de enquadramento orçamental. Como o Dr. Mel Cadilho salientou, essa lei de enquadramento orçamental não tem sido muito respeitada e seria essencial para ser respeitada. Depois, um ponto de divergência em relação ao professor Paulo Pereira, falou na equidade intergeracional, mas falou para o futuro e para o passado. Desculpem, não é fazer demagogia. No meu caso, eu trabalhei 45 anos e meio no Serviço do Estado, dos quais 3 Serviço Militar Obrigatório. Fui 10 anos Presidente do Conselho Diretivo desta faculdade, 5 Presidente do Conselho Científico. Jubilei lá 3 anos com 2.700 euros de pensão. Neste momento recebo 1.900 euros. Não há aqui também uma violação da equidade intergeracional? Julgo que sim. Dívida pública. Realmente aumentou escandalosamente a dívida pública. Mas não vivemos hoje muito melhor do que vivíamos há 40 anos? E aquilo que conseguimos agora não é também algo que vamos deixar aos nossos filhos e aos nossos netos? As realizações no domínio da saúde, da educação, da economia, dos transportes. Se compararmos o Portugal de hoje com Portugal de há 40 anos, não há nenhuma diferença. Houve aqui muita insistência nos aspectos financeiros, mas também deveria ter havido, permitam-me, alguma insistência nos aspectos económicos. E esses aspectos não foram aqui tidos em conta. Em relação ao Dr. Mel Cadilho, ele defende a descentralização, mais descentralização. Eu também sou, em princípio, favorável à descentralização. Mas aquilo que eu tenho observado é que as regiões autónomas e as autarquias locais são devoradoras de receitas e despesas. Por exemplo, em Moledo do Minho, a praia onde eu costumo passar há 90 anos, há um centro cultural a 4 km de caminho, onde caminho ao centro cultural. E a gente quer dizer, no meio do Minho, fez um centro cultural em meio do Minho. Para quê? Isto Esposende, por exemplo, também, uma praia, tem uma piscina olímpica, construída pelo município. Portanto, acho que realmente a nível de Estado muito haverá a fazer, mas também tenho muito receio. Por exemplo, regiões administrativas, eu em princípio sou a favor, mas tenho algum receio. Ainda o pagamento pagador, utilizador-pagador. A minha ideia é aquilo que é universal deve ser, em princípio, tendencialmente gratuito, como se diz na Constituição quanto ao Serviço Nacional de Saúde. Isso tem sido esquecido. Na Constituição diz-se, desde 1989, o Serviço Nacional de Saúde é tendencialmente gratuito, tendo em conta as condições económicas e sociais das pessoas. Não sei se isso tem sido aplicado. Mas, por exemplo, há um grande escândalo quanto às universidades. Universidades públicas e universidades privadas. As universidades públicas são quase gratuitas. As universidades privadas são 3 ou 4 vezes mais caras. Quem é que vai para as universidades públicas? Quem vem de meios socioculturais e socioeconómicos mais elevados. Quem é para as universidades privadas? São aqueles que, coitados, não conseguiram entrar nas públicas. Não há uma grande desigualdade. Não deveria haver um aumento das cotas. Isto não é nada popular. Não é nada popular. Mas já há muitos anos que defendo o aumento das propinas nas universidades públicas. Sem prejuízo de bolsa, de estudo, etc, etc. Portanto, também, aí, acho que haveria muito a pensar. Finalmente, a reforma do Estado é só a reforma das funções do Estado? Não deve começar por reforma da própria organização do Estado? Não há tantos serviços, tantas funções, tantas empresas que se sente que não fazem nada. Algumas têm sido extintas, mas há tantas que deveriam ser mais extintas. Muito mais haveria a dizer, mas a hora já passou. Espero que o Dr. Rui Rio não fique zangado comigo por aquilo que eu disse quanto à descentralização.
Marcamente, eu sou em princípio favorável à descentralização, mas a experiência mostra que tem havido custos terrivelmente elevados sem freio, praticamente sem freio. Factos consumados, é o que tem ficado ainda recentemente, aliás também, o Tribunal Constitucional fez um acórdão que não tem sido muito criticado, devia ter sido criticado, um acórdão em que admitiu complementos da reforma nos Açores em enorme desigualdade relativamente aos funcionários do continente. Esse acordo devia ter sido concluído, mereceria pouquíssima crítica. E eu ontem, tirando um artigo do Jorge Pereira da Silva, professor, agora, Jorge Pereira da Silva, não tinha visto críticas. Os Açores são também altamente despesistas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Jorge Miranda. Devido ao adiantado da hora, eu vou dar já a palavra aos nossos oradores, mas gostava só de dizer, até porque está aqui o Dr. Rui Rio, que foi o Presidente da Câmara, que deixou a Câmara com excedentes e que fez uma gestão exemplar do ponto de vista financeiro, pelo menos. Não quero pronunciar sobre outras áreas, mas há câmaras que pagam a tempo e horas e que saem delas com excedentes. Portanto, não é tudo igual, apesar de tudo. Eu vou tentar ser breve. Acho que a intervenção do professor Jorge Miranda foi muito importante e permite-me entrar em um ou dois pontos que eu não foquei por falta de tempo, mas que são muito importantes. O primeiro é a questão da equidade intergeracional entre as gerações que vivem hoje. Não é? E eu, aliás, respondo simultaneamente ao professor Jorge Miranda e aproveito criticando o Dr. Cadilho. Aquilo que o Dr. Cadilho propõe, ou seja, a redução da despesa primária em 7 pontos percentuais em 4 anos, só seria possível se houvesse um corte brutal nas pensões, coisa que eu não posso aceitar. E não posso aceitar pela razão expressa pelo professor Jorge Miranda. Ou seja, não temos aqui tempo para falar nisto, mas quando nós pensamos em cortes, por um lado em pensionistas e funcionários públicos ativos, são de facto coisas completamente diferentes. Ou seja, o mesmo corte no trabalhador no ativo, funcionário público ou no pensionista, é muitíssimo mais gravoso e injusto em relação ao pensionista por variedíssimas razões. Primeiro, não pode arranjar fontes alternativas de rendimento. Segundo, descontou durante uma vida contributiva para essa pensão e, portanto, constituiu direitos em relação a essa pensão, etc. Portanto, neste aspecto, eu acho que o Tribunal Constitucional tem feito um papel muito sensato de dizer há limites. Situação de emergência, etc., mas há limites para este processo. E é por isso que eu defendo, acho que a proposta do Dr. Cadilho é idealista, porque eu defendo que a diminuição do peso vai-se fazendo progressivamente à medida que a economia cresce, ou seja, a economia vai crescendo e então é possível fazer uma transição e não violar princípios de equidade intergeracional entre as gerações presentes, que estão a ser violados e foram gritantemente violados no orçamento de 2012 e continuam a ser violados agora. Eu só faria digamos assim, um preciosismo em relação aos pensionistas. Eu acho que o Governo teria a obrigação de analisar as carreiras contributivas e o corte não devia ser across the board igual para toda a gente. Porque há pessoas que têm 10 anos de descontos e que são tratadas da mesma maneira que o professor Jorge Miranda, não é? Ou que eu, se Deus me der saúde, comecei como professor universitário aos 21, se me jubilar aos 70, eu vou dar 49 anos de contribuições sociais para o Estado, não é? E, portanto, é completamente diferente de pessoas, e o Estado tem essa informação. A CGA tem essa informação, a Segurança Social tem essa informação. Façam as continhas e tratem diferencialmente pessoas que têm, de facto, carreiras contributivas muito diferentes. Obviamente que o regime não contributivo é um caso à parte e que não se pode falar. Havia outro ponto, mas este para mim é o fundamental. Ou seja, eu queria deixar só esta tónica, visto que é para acabar. Eu acho que o Tribunal Constitucional tem moderado e bem, quer dizer, a ação do Governo. O que eu gostava é que o Tribunal Constitucional português fizesse o mesmo pelo mal. Faz, que é de vez em quando ouvir economistas. Não é receber pareceres técnicos do Governo. Não. É ouvir economistas. Não é? Visto que vai entrar no esfero económico,
ouço economistas para ponderar melhor a questão económica. Isso é que eu gostava. Muito obrigado. Dr. Miguel Cadilho. Muito bem. Eu ficaria muito surpreendido se o Paulo Trigo Pereira viesse dizer que estava de acordo com a minha proposta de reforma do Estado. Já divergimos há uns tempos, divergimos em coisas essenciais e temos convergido também, graças a um esforço, não é assim, de parte a parte, em alguns pontos também essenciais. Eu já vou à parte do Paulo Trigo Pereira. Quanto ao professor Jorge Miranda, muito rapidamente também, se me permite, pensões. Eu tenho defendido que as pensões do regime contributivo são uma espécie de dívida pública da República. É claro que sabemos que ao longo dos anos, por vezes em tempos eleitorais, os governos deram mais benesses aos regimes contributivos, ao mesmo tempo que alargavam os regimes não contributivos. Portanto, nós temos que olhar para isso e depurar um bocado e chegar às contas autênticas do regime contributivo. O regime contributivo paga pensões que, na verdade, não deveriam ser consideradas despesa pública. Na verdade, aquilo é uma poupança forçada que o contribuinte entregou ao longo dos anos ao Estado, para o Estado, quando chegasse à idade de pensionista, o Estado devolver vitaliciamente. Entendo isto, portanto, como uma espécie de dívida pública. Juridicamente não é. Financeiramente temos que fazer algum esforço para o ser, mas é assim que eu entendo. Depois, e já vou à parte da reforma do Estado. Quando o professor Jorge Miranda diz que temos mais dívida, mas também vivemos melhor do que se vivia há muitos anos atrás, claro que sim. Mas eu não recomendo a ninguém, nem a uma família, nem a uma empresa, nem a um país, que tenham passivos acima daquilo que o chamado grau de autonomia financeira, de independência, recomendo. E nós ultrapassamos, a nível do país, muito o nosso grau de autonomia financeira. Descentralização política. Sr. professor Jorge Miranda, repare bem, os grandes gastadores da República estão na administração central e no governo. Viu aquele gráfico, recorda-se, 85% da despesa pública total não é nem administração regional, nem administração local. Por muito que tenhamos lá a corrigir, na regional e na local, e temos, o grosso da coluna não está aí. O grosso do desperdício não está aí. E já agora, muitas vezes se fala de corrupção a nível local. A grande corrupção, que não é visível, aliás, porque a proximidade não funciona e a dimensão permite ocultar muito mais, a grande corrupção está na administração central. Com todo o respeito pela administração central, mas a verdade é para ser dita. Portanto, a administração regional e a administração local têm apenas 15%, ou número redondos, da despesa pública total. Claro que a organização do Estado tem de fazer parte da reforma estrutural do Estado, como, aliás, referi na minha exposição. Estou de acordo com o professor Jorge Miranda. Claro que sim. Agora, professor Paulo Trigo Pereira, eu defendo com muito... como é que eu ia dizer? É uma contrariedade grande para mim, mas foi uma conclusão que cheguei depois de muito pensar e muitos cálculos que fiz. A compatibilização e a viabilização das coisas levaram-me a concluir que o tal rastro das despesas correntes primárias, em percentagens do PIB, deve descer uns 7 a 8 pontos percentuais ao longo de 4 anos. É muito, claro que é muito. Mas atenção, eu tenho, subjacente a isto, uma projeção ao longo de muitos anos de um crescimento económico relativamente moderado. Apenas, em termos reais, 0,8%. É o mínimo necessário para viabilizar o cenário. Se o crescimento for melhor e maior, todo o sacrifício para a redução daquele rastro da despesa corrente primária, em percentagem do PIB, o denominador melhor,
fica atenuado, claro que sim. E repito, o crescimento económico que ponho no meu cenário é modesto e é realizável. Em termos reais, só 0,8% ao ano, só, em muitos anos, em média anual, claro. Depois, também falo, e hoje falei nisso, na falsa equidade que decorre de não aplicarmos o regime utilizador-pagador. Nós, ao fazer a reforma do Estado, temos que olhar aos regimes, e sobretudo aos regimes financeiros. No regime financeiro está o princípio utilizador-pagador. Na universidade, na saúde, etc. Sobretudo aí, claro, são as grandes parcelas do Estado Social. E repito, a exiguidade da aplicação do princípio utilizador-pagador fere em cheio o princípio da equidade. Não é justo. É um absurdo falar em equidade quando não aplicamos a regra utilizador-pagador. Isso, claramente, vai ajudar a melhorar o esforço ou o sacrifício de redução dos rácios de despesa corrente do Estado, porque, em vez de despesa, temos receita. E, finalmente, eu defendo na minha reforma que haja uma redução significativa do pessoal do Estado, em sentido amplo, não por despedimento, mas por rescisões amigáveis. As rescisões amigáveis com boas, justas, dignas indemnizações, é isso que defendo. E as indemnizações são pagas por quem? Não pelo Estado, que não tem orçamento para isso. Está visto? Esse é o início do mal, do nosso problema. Mas o que defendo há anos, é a mobilização das reservas do ouro. Eu sei que isso põe os cabelos em pé, mas pensemos bem. O estoque do ouro está aí. Neste momento é menos de metade do que estava no 25 de Abril. Entretanto, portanto, foram vendidas toneladas de ouro e nós não sabemos para quê. Não foi de certeza para um grande motivo nacional, um grande motivo da República. Não foi. Num momento ou outro foi para correr a dificuldades de pagamentos externos, que estavam na iminência de ruptura. Mas isso aconteceu uma vez ou duas vezes. Nós vendemos mais de metade das toneladas de ouro que tínhamos no 25 de Abril e, todavia, podíamos ter usado isso para financiar uma reforma estrutural do Estado. Com redução dos quadros e dos efetivos de pessoal, com verdadeiras, dignas, repito, justas indemnizações. Porque não é possível fazermos a redução da despesa corrente primária com o número de funcionários públicos que temos. Muito obrigado, Dr. Miguel Cadilha. Acho que foi um excelente debate, com excelentes intervenções e agradeço mais uma vez o convite e uma grande salva de palmas para os nossos magníficos oradores. Muito obrigado.